aplicação, tá? Eu não sei se eu tenho um livro aqui do Resnick aqui, como PDF, que aí a gente pega o Resnick. Não. O livro do Cias tem? Tem não. Só um minutinho aqui. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver aqui, Física 1. Aqui é o livro do Cias. Resolve. Então, na aula passada, pessoal, a gente falou sobre a física, em tempos gerais, né? Falou sobre a natureza da física. Tá dando para ver, não tá isso aqui? Falou sobre... Tá sim, professor. Falou de padrões de unidade, né? De como é que é a medida de unidade, né? A conversão de unidades, né? Essa parte de incerteza e algoritmos significativos a gente não falou, né? Estimativas e ordem de grandeza, eu acho que a gente falou, que é notação científica. Vetores e soma vetorial, isso aí é a próxima aula, semana que vem, tá? Porque o Resnick, ele trata primeiro a parte de movimento retilíneo, e depois vai tratar desse movimento depois de vetores, né? Então, essa parte aqui é vetores, a gente não vai ver isso. Isso aqui a gente viu na aula passada. Foi deslocamento, tempo, velocidade média, velocidade instantânea, aceleração média, né? Movimento com aceleração instantânea, queda livre de corpos, velocidade e posição por integração. Isso a gente viu. Então, a gente vai resolver alguns exercícios dessa parte aqui, que seria o capítulo 2. Tá? Vamos fechar aqui, deixar aqui mais aberto. Vamos lá. Eita, tá ruim pra caramba. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho. Passou muito. Ruim pra caramba. Aí pro senhor as letras também estão bem desfocadas, bem Tá demais. Tá bagunçadas. demais. Então é daí mesmo. Tá sim. Esse PDF aqui que tá ruim Acho que o demais. scan foi mal feito. O que eu queria pegar do PDF para poder mostrar para vocês a leitura, né? Vamos ver se aqui tá do mesmo jeito, cara. Tá do mesmo jeito. Tá. Página 75, dá uma melhorada. Tá do mesmo jeito. Queria mostrar para vocês Eu tenho esses livros em outro lugar, mas enfim, deixa para lá. Aí vamos lá. Eu vou abrir aqui o programa aqui, que eu costumo usar para escrever, tá? Eu vou botar aqui os exercícios do Resnick, né? Que é esse livro aqui, certo? Como eu tenho um livro físico, eu não fui atrás do livro em PDF, mas depois eu vou fazer isso para poder mostrar para vocês, fica mais fácil. Né? Aí tem alguns exercícios no livro, certo? Que dá para a gente poder começar a brincar. João? Pois não? Eu acho que eu consegui aqui um PDF melhor do Cias. Pois mande aí, meu filho, pode mandar aí. Manda aí que eu baixo aqui rapidinho aqui. Eu estou baixando. Você tá baixando? No YouTube agora não. Direto assim? Eu só quero copiar os exercícios, pessoal. Para poder levar lá pro programa, que fica mais fácil para a gente ler, né? Porque senão vocês vão ficar só escutando minha voz sem entender muita coisa. Física tem muito disso de você
construir imagem na sua cabeça, tá? A física você precisa pensar antes de fazer algum programa. Ele sempre faz esse tipo de coisa. Você tem que imaginar a situação para poder resolver. Tá aqui o Resnick, tá bonito, viu? Vou baixar aqui. Não, documento bolsista não. Professor. Tá aqui, vamos lá. Tum, 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 tum. Isso aqui tudo a gente já viu, já conversou sobre isso. Já conversou sobre unidade de medida. Que isso aqui foi o capítulo 1, né? E agora tem o movimento retilíneo, que é o movimento em uma reta, né? Aí no movimento retilíneo a gente viu, falou de velocidade média, aceleração média, velocidade instantânea, aceleração instantânea, né? Movimento com velocidade constante, movimento com aceleração constante, movimento de queda livre, tudo isso a gente falou na aula passada. Eu sei que foi um pouco rápido, né? Mas cadê aqui? É isso mesmo, né? Esse aqui já começa os exercícios? É isso mesmo? Certo, aqui é pergunta, né? Vamos para os problemas. Os problemas. Nota aqui. Ó, se vocês olharem aqui essa questão 7, por exemplo, tá? Eu vou copiar aqui e levar para o programinha lá que a gente escreve. Vocês pegarem essa questão 7, por exemplo. Cadê aqui imagens aqui? Ó. Vou aumentar aqui, tá? Dá para todo mundo ler, não dá? Dá sim. Pronto. Dá pra ver sim. Aqui a gente tem, por exemplo, dois trens, tá? Ambos se movendo com a velocidade de 30 km por hora, trafegam em sentidos opostos, na mesma linha férrea. Ó, você tem dois trens, então eu vou registrar, eu começo a ler, começo a imaginar a situação e começo a registrar. É assim que a gente resolve o problema em física, tá? Primeiro, você tem dois trens, o trem 1, certo? Vou dizer aqui que é o trem 1. Vou botar nem T1 não, vou botar como se fosse um corpo, né? Então, corpo 1. Esse corpo 1 está se movendo para cá. Aqui você tem o corpo 2, certo? Que é o trem 2. Esse corpo 2 está se movendo para cá. É isso que ele está dizendo na questão, né? São sentidos opostos, certo? Esse daqui ele viaja com a velocidade V, esse daqui ele viaja com a velocidade V. Aqui é V1, aqui é V2, né? Que as velocidades deles podem ser diferentes. Nesse caso específico, ele está dizendo que essas velocidades são iguais, e são iguais a 30 km por hora. Beleza? Todo mundo entende isso aqui, né? Que ele escreveu aqui nessa primeiro parágrafo. Você tem dois trens, ambos se movendo com velocidade de 30 km por hora, trafegam em sentidos opostos, na mesma linha férrea. Então, aqui você tem a linha férrea, os dois trens estão trafegando em sentidos opostos, enquanto um vai para a direita e o outro vai para a esquerda, tá? Aí ele fala o seguinte: um pássaro parte da extremidade dianteira de um dos trens. Então, você tem um pássaro bem aqui, né, que eu vou botar em preto aqui, certo? Ele parte da extremidade dianteira de um dos trens, quando estão separados por 60 km por hora, então, 60 km, né? Então, a distância entre eles é 60 km, a distância entre os trens, certo? O pássaro está voando de um sentido de um trem para outro com velocidade pp, né, que eu vou dizer aqui que é a velocidade do pássaro, e a velocidade do pássaro é 60 km por hora. Todo mundo até aí entendeu, pessoal? Sim. E esse pássaro se dirige em linha reta, tá, até a extremidade do outro trem. Quando ele chega ao outro trem, ele vai e passa para o outro trem. Aí quando chega nesse, ele passa para o outro, e assim por diante. Aí ele pergunta: qual é a distância que o pássaro percorre até que os trens colidam? Qual a distância que o pássaro percorre até que os trens colidam? E agora? Acho que primeiro a gente tem que saber qual o momento que eles vão colidir, né? Em que momento eles vão colidir, em que instante, quanto tempo falta para eles colidirem. Ótima pergunta, certo? Esse aí é o jeito fácil de responder.
Tem um jeito difícil, que é por limite. Você constrói uma série e resolve essa série. Existe um jeito fácil de se resolver, a primeira pergunta que você tem que fazer isso é em que tempo, né, ou em que instante, como você mesmo colocou, em que instante ocorre o choque. Certo? Alguém escreveu alguma coisa aí, pessoal? Não estou conseguindo pegar aí. Sim, o rapaz escreveu em 30 minutos. Em 30 minutos? Por que em 30 minutos? Em 30 minutos. Ah, ele corrigiu para 1 hora. Ah, 1 hora. Tá. Então, como é que a gente sabe que por certo, é esse tempo? Tá? Como é que a gente sabe que isso aqui é o tempo que vai haver realmente o choque? Certo? Ou seja, o tempo que vai haver o choque significa dizer que choque, um trem está no mesmo espaço do outro trem. Então, o espaço entre eles tem que ser iguais, não é isso? O espaço final entre eles? Certo? O que significa dizer? Significa dizer que eu posso montar a equação 1 para o trem, tá? O trem 1, você tem a equação 1, x1. A velocidade do trem 1 é constante, então você teria aqui x0 mais v vezes t, e é v de 1. E você tem a equação para o trem 2. Qual é a equação para o trem 2? x2 igual a x0 mais v2t, certo? Aí agora vamos aos detalhes. Primeiro detalhe, você vai olhar, quem é teu x0? Eu não sei, eu não coloquei minha referência, mas eu poderia colocar aqui como sendo 0, e esse sistema de referência ser positivo para cá. Quando ele está para cá, positivo para cá, então isso aqui é 0, certo? x1 aqui vai ser 0, mais a velocidade do 1 está no mesmo sentido do teu sistema de referência, então ela é positiva, mais 30 vezes t, certo? Já x2, o que é que acontece? Qual a posição do x0? Posição aqui, ó, essa daqui, ó. Aqui, se essa diferença entre eles é 60, e esse primeiro está no 0, o outro está no 60, não é a posição inicial? Então, a posição inicial aqui é 60. A velocidade está contrária ao sistema de referência. Então, é negativa. Menos 30t. Todo mundo entendeu essas duas coisas aqui? Tá claro, pessoal? Sim, né? Sim. Ótimo. Então, aqui a gente tem a função horária x1 e x2. Aí, o que é que tu faz? Tu vem aqui e tu escreve x1 é igual a 30t. x2 é igual a 60 menos 30t. Certo? Se você quer saber qual o tempo, né, onde ocorre o choque, então você tem que determinar, né, o tempo onde x1 é igual a x2, ou seja, o espaço final de 1 é igual ao espaço final de 2. Aí daqui você tira que você vai ter 30t igual a 60 menos 30t. Obviamente, isso aqui você passa a ser 30 para cá, né, 30 mais 30 é 60, então ficou 60t igual a 60. Né? Isso é fácil de entender que t é igual a 1 hora. Ou seja, o rapaz que escreveu aí está corretíssimo. Certo? Beleza pura até aí? Então, você descobriu o tempo de choque. Depois de fazer isso, e agora? Com o tempo de choque em mãos. E agora, o que é que eu faço? É usar a velocidade do pássaro para saber qual a distância que ele percorre com esse tempo. É isso aí, meu filho. Tá? Então, você vai montar a função horária do pássaro, certo? Repare que se você tem 3 objetos em movimento, para cada objeto você tem uma função horária. E essa função horária de cada objeto é independente da outra função, né? Independente da função horária do outro objeto. Obviamente, o tempo corre igual para todos, né? A conexão entre eles é esse tempo, certo? Mas a função horária de cada um é diferente. Então, tu vai aqui e vai construir a função horária do pássaro. Então, tu vai botar x do p é igual a x0p mais v de p, né, que é a velocidade do pássaro, vezes o tempo. Aí tu vem aqui, vamos lá, vamos olhar para a figurinha de novo. Onde é que está o pássaro? Está bem aqui, não é?
Para onde é que ele está indo? Está indo nessa velocidade aqui, então a velocidade é positiva. Então, isso aqui vai ser x de p, isso é igual a zero, né? Que é a posição inicial do pássaro, mais, que está no mesmo sentido do sistema de referência, a velocidade do pássaro é 60, vezes t. Significa dizer que x de p é igual a 60t. Tá? Como t, que é o tempo de choque, é 1 hora, então ficou 60 vezes 1. Logo, isso dá 60 quilômetros. Então, o pássaro pode ficar nessa brincadeira de um tempo trem, voltar, ir, voltar, por 60 quilômetros. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo. Vamos pegar mais uma questão. Sim, né? Vamos pegar mais uma questão aqui. Pega essa questão 5 aqui, que também é diferente. Né? Eu gosto de pegar essas questões que são diferentes, pessoal, porque eu acho que a gente sempre aprende mais praticando do que mesmo na teoria, sabe? Então, essa parte de fazer as questões na prática, eu acho interessante. Aqui, eu vou botar aqui, fazer assim. Ó, ele fala o seguinte, ó. A posição de um objeto que se move ao longo do eixo X é dada por isso. Então, a primeira coisa que você vai registrar nesse tipo de questão, tá? Se ele te deu a função horária, registre a função horária. Aí aqui escreve x de t, né, que o x depende do tempo, é igual a 3t menos 4t ao quadrado, mais t ao cubo. Certo? Em que x está em metros, t está em segundo. Ah, tudo bem. Determine a posição do objeto nos seguintes valores. Aí ele coloca, ó, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3, t igual a 4. Aí eu vou fazer só de um aqui, só para poder vocês, né, entenderem aqui, né? Se o tempo, né, fosse, por exemplo, 5 segundos, qual a posição do objeto se t é igual a 5? Aí tu vem bem aqui e vai substituir, ó. É x de 5 que tu quer. Aonde tiver t, tu vai colocar 5. Tá? Então vai ficar 3 vezes 5, menos 4 vezes 5 ao quadrado, mais 5 ao cubo. X de 5 é igual a 15, menos 4 vezes 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao cubo é 5 vezes 25. Né? Se você observar essas duas coisas aqui, isso aqui dá 25, né? Aí 25 mais 5, mais 15, isso aqui dá 40, não é isso? Todo mundo tem isso? Todo mundo entende que dá 40? 5 vezes 25 dá 125, 5 vezes, 4 vezes 25 dá 100, 125 menos 100 é 25, 25 mais 15, 40, não é? Claro, claro. Sim, sim. Pronto. Então, você só faz... se você tem posses a função horária, tá? E ele quer saber em qual posição está em determinado tempo, só vai substituir. Onde tiver t, tu vai colocar a função horária. Detalhe, pessoal. Não existe, certo? Não existe tempo que seja negativo, tá? Então, não tem um tempo negativo, certo? A gente não descobriu ainda como voltar ao passado. A gente ainda não descobriu como trabalhar com tempo negativo, né? Porque o tempo vai diminuindo. O tempo sempre passa, né? Por exemplo, hoje eu estou com tantos cabelos brancos, amanhã talvez esses cabelos brancos aumentem. Né? Diminuir é difícil. Acho que vocês conseguem entender, né? Que a gente vai ficando mais velho ao longo do tempo. A gente não tem como ficar mais jovem. Tá? Aí depois de você fazer isso, certo? Essa brincadeira aqui, ele pede outro tipo de questão, né? Qual é o deslocamento do objeto entre, né, t igual a 0 e t igual a 4? Então, como é que tu faz para descobrir o deslocamento, tá? Ou seja, você tem uma variação, né? Porque você tem agora a função horária e você tem dois tempos. Então, quanto ele percorreu durante esses dois tempos? Né? T igual a 0
e t igual a 4. Repare também que tem o seguinte aqui. Eu não estou querendo saber o espaço total. Certo? Eu não estou querendo saber a distância total que ele percorreu. Eu estou querendo saber o deslocamento. O deslocamento só é a diferença da posição inicial menos a posição final. É só isso, certo? O espaço total, aí você teria que calcular de ponto a ponto, a distância de cada ponto, certo? E somar essas distâncias. Dá para entender a diferença, não dá, pessoal? Tá? Espaço total é diferente de deslocamento, tá? Uhum. Então, x igual a 0, é fácil entender que isso aqui é igual a 0, não é isso? Todo mundo consegue entender isso, né? Uhum. X de 0 é igual a 0. X de 4 vai ser igual a 3 vezes 4, menos 4 vezes 4 ao quadrado, mais 4 ao cubo. É fácil perceber que isso cancela com isso, né? E 3 vezes 4, isso aqui é igual a 12. Tá? X de 4 menos x de 0, isso é o deslocamento, né? Se eu estou pegando o ponto final menos o ponto inicial, esse deslocamento é 12 metros. Certo? Ou seja, não é um negócio difícil, né, pessoal? Não. Pronto. Então, a gente descobriu qual é o deslocamento aqui. Tá? Uhum. Aí, continuando a pergunta, ele faz o seguinte: qual é a velocidade média, no intervalo de tempo entre 2 e 4 segundos? Opa! Já mudou o estilo da pergunta. Ele pergunta qual é a velocidade média. Eu vou apagar isso aqui, tá? Qual a velocidade média? Eu vou só registrar um negócio aqui, que é para a gente não poder esquecer, que é o x de 4. Isso aqui é igual a 12 metros. Então, quando ele pergunta a velocidade média, a primeira coisa que você vai ver é o seguinte: velocidade média é a diferença de espaço, né, pela diferença de tempo. Ok? Ou seja, você está pegando aqui x de 4 menos x de 2 dividido por 4 menos 2. 4 menos 2, que é o tempo de 4 menos o tempo de 2. Certo? X de 4 é 12, menos x de 2, que eu ainda não sei, a gente vai calcular, dividido por 2. Quanto é x de 2? Tá? X de 2 você vai substituir lá, vai ficar 3 vezes 2, menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo. Tá? 2 ao cubo é 8, 4 vezes 4 é 16, então ficou menos 8, 3 vezes 2 é 6. Vixe, dá negativo. Ah, mas o espaço dá negativo, o espaço pode ser negativo, o tempo que não pode ser. Então dá 6, aqui dá 4 vezes 4, isso aqui dá 16, né? Mais 8, isso aqui dá 10 menos 10, isso aqui dá menos 2, não é? Todo mundo entende isso, pessoal? Todo mundo entende por que isso aqui dá menos 2? Uhum. Não. Eu percebi aí. Então, o x de 2 é igual a menos 2. Então, tu vem aqui, tu coloca, no lugar de x de 2, tu coloca o menos 2. Menos com menos fica mais. 12 mais 2 dá 14. 14 dividido por 2. Isso aqui é igual a 7. Mas 7 o quê? Metros por segundo. Metros por segundo. Né? Então, a velocidade média, que é a resposta aqui da letra F, é 7 metros por segundo. Tá? Posso apagar isso aqui? Pode. Pronto. Fica gravado, pessoal. Tá gravando aí, tá? Eu esqueci de perguntar. Quem estava gravando? Agora eu não sei se está gravando mais não. Tá. Tá gravando, né? Tá gravando. Pronto. Então, a gente vai para a próxima pergunta ali, né? Que ele está gravando, depois qualquer coisa, vocês copiam da gravação, tá? Vocês observam a gravação. Uhum. Se tiverem dúvida, forem refazer, né? Ele pede para desenhar o gráfico.